chama-se Qurban, aquela ação que quando fazemos a intenção é de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o termo Qurban vem da palavra qarib, qaruba, próximo, perto, aproximar-se. Qurban é uma atividade, é um ritual, é uma prática antiga. Desde o tempo de Adam, alayhi salam, praticava-se o Qurban, embora de formas diferentes. Mas o Qurban já existe, não é algo novo. Para nós, a palavra Qurban refere-se ao ato de degolar o animal no dia de Eid al-Adha. Esta prática de degolar o animal no dia de Eid al-Adha chama-se Qurban para nós, o Ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta prática, caros irmãos, um dos benefícios do Qurban, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith narrado por Aisha radiallahu anha, a ação mais virtuosa que o ser humano pratica no dia de Eid, a maior ação é degolar o animal. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: este mesmo animal que nós degolamos irá aparecer no dia de Qiyamah com seus chifres, com seus pelos, com a sua lã, com as suas patas, a interceder a favor de quem o sacrificou. Esta é uma das virtudes. Falando já da classificação do Qurban, se o Qurban é obrigatório, é sunnah, qual é a classificação do Qurban? Temos um grupo de ulamás que acham que o Qurban é obrigatório e tem outro grupo de ulamás que acham que o Qurban é sunnah. E não é qualquer sunnah, sunnah muakkada. Os que dizem de que o Qurban é obrigatório, eles baseiam-se no versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: fasalli li rabbika wanhar. Faça salat no dia de Eid e depois sacrifique o animal. Então, isto é uma obrigação. Wal amru lil wujub. Aqui, Allah subhanahu wa ta'ala disse: wanhar. Sacrifique o animal. É uma ordem. Fasalli li rabbika wanhar. Os que dizem Qurban é sunnah muakkada, que é a maior parte dos ulamás, mesmo que a pessoa não sacrifique, não terá a culpa, baseiam-se neste hadith narrado por Jabir radiallahu anhu, onde ele diz que eu fiz salatul Eid, que é o Eid al-Adha, com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, e depois do Nabi sallallahu alaihi wasallam ter terminado com o salatul Eid, trouxe 2 animais, degolou. E ao degolar esses animais, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Oh Allah, estou a sacrificar este animal, vem de mim, e também é para aqueles que não conseguirem degolar do meu ummah. Significa que, mesmo que você não degole, o Nabi sallallahu alaihi wasallam já
degolou por si. Mas aqui há um porém. O Nabi clarificou, disse: "Wa man lam yudahi min ummati", é para todo aquele que não sacrificar. E não disse "wa man lam yastata an yudahiya min ummati", não disse para aquele que não conseguir degolar, disse é para aquele que não degolar. Não trouxe o termo conseguir, para dizer que você consegue, não consegue, degola ou não degola. O Nabi sallallahu alaihi wasallam já degolou. Em termos de o hukum, se é obrigatório ou não. Dentre essas duas opiniões, é obrigatório ou é sunnah, os alimos dizem que não há nada que faz com que o ser humano não degole, porque há um hadith que está claro, muito claro, que não deixa nenhuma dúvida. O Nabi sallallahu alaihi wasallam neste hadith diz que aquela pessoa, man wajada sa'atan, quem reunir condições de degolar, ele tem capacidades para degolar e não degolou, então nem vale a pena aproximar o Salat al-Eid. Este é um alerta deixado pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por isso, outros alimos dizem que aquela pessoa que tiver capacidade, tiver condições de degolar e não degolar, torna-se pecador, porque ele deixou de cumprir aquilo que é, primeiro, a obrigação de Allah, fasalli li rabbika wanhar, e deixou de cumprir com a orientação do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então temos que degolar. A história de sacrificar um animal, para nós, do Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, começa no tempo de Nabiyullah Ibrahim alaihi salam. E Ibrahim alaihi salatu wassalam, ele foi ordenado a sacrificar o seu filho Ismail. E quando ele submeteu-se àquela prática, quando estava prestes a cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, ao ver a sinceridade de Ibrahim em cumprir com a obrigação de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, no lugar de Ismail, enviou um animal para o seu sacrifício. Este é o princípio do Qurban para o Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É um sunnat do nosso pai Ibrahim alaihi salam. É um sunnat que o Nabi sallallahu alaihi wasallam também reavivou e pôs em prática. O que se sacrifica, caros irmãos, são animais, e não qualquer tipo de animal que nós temos que sacrificar. O tipo de animais que são sacrificados são Bahimatul An'am. Bahimatul An'am são animais que são da espécie de gado. Não estou a dizer gado, chegar lá a sacrificar gado. Gado. E gado temos gado ovino, gado caprino, ovino, os camelos. Camelo, vaca, cabrito e ovelha. São esses animais que são sacrificados. Camelo, quem diz camelo também diz camela, macho e fêmea. Vaca, quem diz vaca também boi, macho e fêmea. Ovelha, quem diz ovelha, qual é o masculino da ovelha? Ovelho. Qual é o masculino da ovelha? Carneiro. Sim. Então temos macho
e fêmea. E temos cabrito. Cabrito é masculino. Qual é o feminino de cabrito? Cabrita. Cabra. Então temos macho e fêmea. São esses animais que são sacrificados. Há uma pequena divergência sobre o búfalo. Se o búfalo podemos incluir na vaca ou não. Para quem viu o búfalo com vaca, quase não há diferença. É que nem crocodilo e jacaré. E esses animais, não é só você tem cabrito, tem vaca, está sacrificado. Há condições que esses animais devem reunir. Primeiro, condições físicas. Também há condições que olham na questão da idade. O animal deve estar isento de todo o tipo de defeito. Todo animal tem defeito. Estamos a dizer aquele defeito que o tira do seu estado normal. Um defeito visível deve ser um animal forte, bem nutrido, um animal gordo e não um animal magro. Um animal saudável e não um animal doente. Significa que a pessoa deve sacrificar o melhor que tiver. Não é você chega aí, procura aí no coral aquele cabrito que está a cochear. É esse mesmo cabrito que está a cochear que você quer sacrificar para Allah subhanahu wa ta'ala. Tem que procurar o melhor cabrito. Não é? É aquele cabrito magro, aquele cabrito zarolho, ou aquele cabrito confuso que anda a bater os outros. Então, quer dizer, o que é confuso, você tem que sacrificar isso mesmo. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. O animal deve ser um animal saudável. Por isso mesmo, os ânimos dizem que é muito importante a pessoa começar com um processo de Qurban muito antes. Você comprar um animal 2 meses antes, 3 meses antes, começar a alimentar, começar a controlar o animal, ficar até chegar dia de hoje enquanto o animal mesmo bem saudável. E você familiarizar-se com o animal. Até no momento que você for a sacrificar um animal, parecer que você está a sacrificar um membro da sua família. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Você tem que familiarizar-se com o animal. No dia que você vai sacrificar, você já tinha criado uma boa relação com aquele animal. Por isso mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala, ao ordenar Ibrahim alayhi salam para sacrificar o seu filho, era uma mensagem que era lançada para nós, para dizer que temos que sacrificar aquilo que nós mais gostamos. Quem não gosta do seu filho? Ninguém. Então, quando você for a sacrificar um animal, deve ter esse sentimento de que eu estou a sacrificar o melhor que eu tenho, porque eu já havia me familiarizado com o animal. O animal já estava comigo há 2, há 1 ano. Agora, é isso que você tem que sacrificar, o que você mais gosta. Mas, infelizmente, por causa também das circunstâncias, às vezes nós compramos no mesmo dia, sacrificamos no mesmo dia, às vezes sacrificamos sem ver, mas o sacrifício tem essa mensagem. A segunda condição, caros irmãos, a idade dos animais. Há uma idade estabelecida, estipulada para os animais. No camelo, é obrigatório que o animal ou o camelo tenha 5 anos no mínimo. Significa, no camelo, você não vai sacrificar um camelo que não tem 5 anos. Que tem 4 anos e 5 meses, não. 4 anos e 9 meses, não. Tem que completar 5 anos o camelo. A vaca deve completar
2 anos, vaca e boi. 2 anos. Se tem 1 ano e 11 meses, não. Se tem 1 ano e 10 meses, não. Deve completar 2 anos. Carneiro ou ovelha deve sacrificar uma ovelha ou um carneiro que já completou 6 meses. 6 meses. É obrigatório. No cabrito, 1 ano. Cabrito, 1 ano. Então, essas são as idades exigidas nos animais. Camelo, 5 anos. Boi, 2 anos. Ovelha, 6 meses. E cabrito, 1 ano. Qual deve ser o procedimento? O procedimento é o seguinte: a pessoa escolheu os animais, deve esperar até chegar o dia de Eid al-Adha. Primeiro faz o salat e depois é que vai sacrificar o animal. Não se sacrifica o animal antes da pessoa fazer o salat al-Eid. Primeiro é fazer o salat al-Eid, em seguida a pessoa sacrifica o animal. Este é diferente do Eid al-Fitr. A Eid al-Fitr, primeiro, nós temos aquilo que é Zakat al-Fitr. Dá-se antes do salat. O Eid al-Adha, o Qurban faz-se depois do salat. Por isso recomenda-se que o Eid al-Fitr a pessoa atrase um pouco, para permitir que as pessoas tenham a oportunidade de tirar Zakat al-Fitr. E recomenda-se que o Eid al-Adha seja muito cedo, para permitir que as pessoas façam Salat al-Eid e tenham tempo para ir sacrificar o animal. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: aquela pessoa que sacrificou antes do Salat al-Eid, é uma carne só que ele vai dar à sua família. Deve decolar no seu lugar um outro animal. Isto é, se nós queremos alcançar a recompensa de Qurban, só deve ser depois do Salat al-Eid. O Qurban pode ser feito no próprio dia de Eid. A pessoa não conseguiu, pode fazer no dia seguinte. A pessoa não conseguiu, tem mais o dia seguinte, até no dia 13 de Dhul-Hijjah. Serve para fazer Qurban. Eu não consegui fazer Qurban no próprio dia 10, que é dia de Eid. Tenho dia 11, não consegui dia 11. Tenho dia 12, não consegui dia 12. Tenho até dia 13 para fazer Qurban. Esses são Ayyam Tashriq, que são aqueles dias que nós fazemos takbir, Allahu Akbar, depois de cada salat obrigatório. Então são dias também de Eid al-Adha. E no dia 13 vai até depois do salat al-Asr. Logo que se fez o salat al-Asr, já terminou o tempo. Agora, o que fazer com a carne? Esta carne, caros irmãos, é para comer, mas recomenda-se nós fazermos uma distribuição da carne. E esta distribuição, o Sharia orientou que fizéssemos em 3 partes. A primeira parte é para você, com a sua família, em casa, comer. A segunda parte é para amigos e familiares. A terceira parte é para os necessitados. Distribui a carne em 3 partes. A primeira parte é para você comer. A segunda é para amigos e familiares. A terceira parte é para os necessitados.
E esta distribuição não é condição que seja por igual. Eu sacrifiquei, então tem que as 3 partes ser tudo por igual. Não é condição. Então tem que ser 10 quilos, 10 quilos, 10 quilos. Ou 5, 5, 5. Não. Depende. Eu só posso querer 1 quilo em casa. O resto, mandar distribuir. Também pode. Não é condição que sejam 3 partes iguais. E esta distribuição também não é obrigatória. Eu posso sacrificar toda a carne, oferecer. Se eu ver que em casa não preciso, não necessito, então vou distribuir toda. Ou posso também degolar, ver que eu sou mais necessitado, preciso levar toda a carne, pôr no meu congelador, começar a comer. Não é obrigatório que você distribua. Significa, se alguém diz, degolou e levou toda a carne, manteve em casa, não distribuiu, não é pecador. Só que você perdeu a recompensa de fazer o quê? De introduzir alegria nas pessoas. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: "Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Não é a carne, não é o sangue que chega a Allah, que Allah precisa, mas o que chega a Allah subhanahu wa ta'ala é o temor, o taqwa. Essas são as regras. Agora, nós como muçulmanos, uma das nossas características é partilhar o pouco que temos com aqueles que não precisam. Não se recomenda que você degole e depois guardar toda a carne. Embora que você não é pecador, mas isso não é característica de um muçulmano. O muçulmano é aquele que partilha o pouco que ele tem com os outros que precisam. Então é recomendável que você faça a distribuição, porque esta é uma qualidade do muçulmano. Introduzir alegria no rosto de outras pessoas. Partilhar o pouco que você tem com outras pessoas, com aqueles que precisam. Esta aqui é a nossa característica, nós como muçulmanos. E não sermos avarentos. Não sermos avarentos. Este sacrifício, o Qurban, esta carne de Qurban, caros irmãos, esses necessitados, se a pessoa viu que tem um necessitado, mas não é muçulmano, é necessitado, mas ele precisa, não é muçulmano, será que pode se contemplar no Qurban aos que não são muçulmanos? Sim, é permitido dar a carne de Qurban aos que não sejam ou que não são muçulmanos. É diferente, mais uma vez, do Zakatul Fitr. Zakatul Fitr é para só você dar aos muçulmanos. Mas o Qurban, havendo necessidade, é permitido aqueles que você vê que este não é muçulmano. Se eu for a dar, chama-se maslaha. Se eu for a dar a carne, então vou puxar a ele para o Islã. Vou fazer com que ele goste do Islã, esteja mais perto do Islã. Então é permitido você dar a carne. É uma forma também de fazer o da'wah. E esta carne, caros irmãos, a forma de degolar é a mesma que nós degolamos outros animais. Não tem um ritual assim específico para a pessoa, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Do mesmo jeito que nós degolamos fora de é assim, o dua é Bismillah, Allahu Akbar, pode acrescentar Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Oh Allah, isto é de mim e da minha família. Para dizer que quando a pessoa degola, não degola só para si, degola em nome da sua família. É permitido associar, contribuir.
um grupo de pessoas e comprar um animal. Neste caso, se for camelo, é permitido associar 7 pessoas. Por exemplo, o camelo está, suponhamos, 100 mil meticais, um camelo. Então, 7 pessoas podem contribuir naquele 100 e sacrificar. Na vaca, também, 7 pessoas podem sacrificar, contribuir e comprar uma cabeça de vaca e sacrificar. Isso porque às vezes você tem, mas não chega. Então procura outro que tem, que não chega, outro que tem, que não chega. O 7 é o limite máximo. Podem contribuir 3 pessoas num animal, numa cabeça, 2 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, máximo 7 pessoas. Não mais que isso. E quais são os animais que é permitido associar? Camelo e vaca. Na ovelha, carneiro, não se associa. No cabrito, também não se associa. Animais onde é permitido contribuirmos e associarmos são 2 tipos: camelo e vaca. Eles, depois de sacrificar, aí é obrigatório que seja distribuída de forma equitativa. De forma equitativa. A não ser que alguém diga que não, eu já contribuí, não contem comigo a carne, podem distribuir. Se as 7 pessoas contribuíram numa cabeça, então vai se distribuir nessas 7 pessoas de forma equitativa. Cada um leva uma parte, o outro leva outra parte, o outro leva a outra parte. Resumidamente, meus irmãos, estas são regras de urbano. E temos que sacrificar, temos que fazer essa intenção. E aqueles que têm essa intenção de sacrificar, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: quando entra esta primeira dezena, então ele não deve cortar as unhas, não deve cortar os cabelos, todo tipo de cabelos, não deve cortar a pessoa, não deve tirar a pele, aquela pele que você tem, aquelas questões de manicure, pedicure, melhor evitar os pedicures, manicures, os cabelucures, caracures, todos esses. Até que a pessoa sacrifique. E quando falei dos cabelos, todo tipo de cabelo. Agora, quando a pessoa penteia, às vezes cai aquele cabelo. Isso não se conta. No momento que eu estou a pentear minha barba, estou a pentear o meu cabelo, tem aquele cabelo que sai. Esse não se conta. Só se falar de cortar mesmo. Cortar. Agora não é para você ficar sem pentear o cabelo. Por que quero sacrificar? Não posso pentear. A higiene é exigida. A higiene é exigida. Penteia o cabelo, fique bonito, mas o que foi recomendado é evitar cortar as unhas. Isto porque nós estamos a nos assemelhar àqueles que estão lá a fazer o Hajj. E quem está lá a fazer Hajj não corta unha, não corta cabelo. Então, se você tem intenção de fazer o Qurban, assemelha-se àquele que está lá no Hajj. Termino por aqui. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.